Ok, bom dia, irmãos. Novamente aí. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje no Salmo 97. No Salmo curto, 12 versículos, daqueles que nós não conhecemos também o autor, né? É um salmo bastante interessante, diferentemente do Salmo 96, que dá uma ênfase na graça e na bondade do Senhor. O Salmo 97 fala também da graça, da bondade, mas ele dá uma ênfase no juízo vindouro. Então é muito interessante, é um salmo também, de certa forma, escatológico, porque fala daquilo que haverá de acontecer, né? E é muito interessante. E eu peço que os irmãos abram a Bíblia e mantenham ela aberta, para que a gente possa fazer uma aula expositiva, que nós vamos caminhando pelos versículos, não é? E procurando explicar. Então eu vou ler e você, por favor, acompanhe. Antes eu gostaria só de deixar um recadinho para os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial pelo YouTube. Se você puder, sempre que ouvir uma das nossas aulas, assistir uma das nossas aulas, ou as mensagens deixadas, postadas pelo pastor da igreja durante a semana, dos cultos, dê o seu likezinho lá, o seu ok, e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Isso fortalece o canal, o nosso score ali no YouTube vai subindo, de modo que ele vai aparecendo mais. Isso nos ajuda muito, né? Não falamos isso com nenhum interesse financeiro, não tem nada a ver com isso, é só para a honra e glória do Senhor Jesus, para que mais pessoas sejam alcançadas. Então dê o seu joinha lá, se você for abençoado, né? E compartilhe também a mensagem com outras pessoas. Amém? Então vamos lá, Salmo 97. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostram-se diante dele, todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós, que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda as almas dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém? Graças a Deus. Irmãos, o Salmo 97 é um salmo que celebra o trono de Deus. Nas palavras aqui, a entronização de Yahvé. Yahvé, a palavra hebraica, muito usada no Antigo Testamento para fazer referência ao Senhor, ao Deus Altíssimo. Se os irmãos observarem aí, no Salmo, no verso de número 1, onde a palavra diz reina o Senhor, deve estar Senhor todinho com letra maiúscula. Verso 1? O verso 1. Está assim, irmã? Então, é porque esse Senhor, quando aparece dessa maneira, todo em letra maiúscula, ele é uma tradução da palavra Yahvé, do hebraico. O Senhor. Isso. Então, ele mostra, esse Salmo 97, ele mostra o Senhor, Yahvé, como governante justo sobre toda a terra. Não é uma particularidade do povo hebreu. Nós vamos ver isso mais adiante.
não reinava só sobre os hebreus, mas é sobre toda a terra, inclusive sobre aquela parte da terra que os povos daquela época ainda não conheciam, né? Porque se conhecia ali o Médio Oriente, a Palestina toda, né? Ali um pedacinho da Europa, eles já tinham conhecimento geográfico disso, mas não conheciam, por exemplo, as Américas, não conheciam o chamado novíssimo continente, que é a Austrália, né? A Nova Zelândia. Eles sequer imaginavam que existiam terras nesses lugares, né? Bom, até pouco antes do descobrimento do Brasil também não se sabia. Não sabia. Né? Cristóvão Colombo, por exemplo, ele se perdeu quando ele chegou nas Américas, né? Mais notadamente no norte, ele achou que Estava nas Índias. exato, ele estava indo para o outro lado, né? Então vejam que não precisamos voltar muito na história, mas esse salmo fala: o Senhor reina. O centro de todo esse salmo é como ele começa. É o primeiro trechinho do verso número 1. Reina o Senhor. Essa é a síntese do Salmo 97. Se nós pudéssemos resumir ele só em 2 palavras, nós diríamos: reina o Senhor. Amém. Não é? E ele descreve também com metáforas. Metáforas são palavras que são usadas numa linguagem figurada, não é? A vinda do Senhor, o juízo. Então ele fala de escuridão, ele fala de fogo, ele fala de relâmpagos, né? Para ilustrar como deve ser essa vinda e essa aplicação do juízo divino. Então, do verso 1 até o verso de número 6 desse Salmo 97, nós vamos encontrar a declaração de que Deus tem uma ampla jurisdição. O que é uma ampla jurisdição? Vamos traduzir esse negócio, não é? Quando nós dizemos assim: olha, o governo do estado de São Paulo tem jurisdição sobre a rodovia dos Bandeirantes, por exemplo. Nós estamos dizendo: a rodovia dos Bandeirantes é uma rodovia estadual, não é? E o governo do estado tem jurisdição sobre ela. Ele tem direitos, ele pode aplicar multas, ele pode fiscalizar, ele pode cobrar pedágios, então ele tem jurisdição. Se nós falarmos, eu estou usando esses termos só para ilustrar, se nós falarmos de uma outra rodovia Presidente Dutra, ela é uma rodovia federal, então quem tem jurisdição sobre ela? O governo federal. Então o governo federal pode fiscalizar, pode cobrar multas, pode colocar sua polícia ali, não é? É assim que funciona. E esse salmo mostra, do verso 1 até o verso 6, que o Senhor, Yahvé, ele tem uma jurisdição total sobre todo o globo terrestre, sobre toda a terra, sobre tudo que nela existe, sobre todos que nela habitam. Porque tudo é obra de suas mãos e a ele pertencem todas as coisas, não é? Tem muita gente, não é pouco. Ainda essa semana, eu ouvi num telejornal, eu vi alguém fazer menção disso, que pensa que a Bíblia é um livro cheio de mitos, né? Usados pelos homens para produzir um tipo de uma esperança de que alguém acima deles os protege. É um mito, né? É uma coisa muito bonita para ler, mas não tem nenhum fundo de realidade. Tem muita gente que pensa assim. Outros ainda creem fielmente que Deus existe, mas que ele só pode fazer aquilo que os homens lhe permitem fazer. Deus existe, de fato ele existe, mas ele só faz aquilo que a gente quer que ele faça. Mas, irmãos, vejam o contraste. O salmista diz no verso de número 1, reina o Senhor. Vocês percebem? Aquele que reina, ele não é um subalterno, ele não está debaixo do querer daquele que é governado. E simplesmente ele reina. A declaração do salmista, ela é muito impactante, ela vai contra muitas filosofias, muitos pensamentos humanos,
até mesmo aquilo que nós chamamos hoje de politicamente correto, ele diz: o Senhor reina, e ponto. Reina o Senhor. Não é? Então ele tem uma ampla jurisdição, queiram os povos ou não, aceitem as pessoas ou não, o Senhor reina, e ponto. Amém? Amém. Então, assim como a lei vale para aqueles que concordam e aceitam, eu estou falando aqui das leis do Senhor, não é? E até mesmo das leis humanas, a lei também vale para aquele que não concorda e que não quer aceitar, não é verdade? Porque a lei, mesmo do ponto de vista humano, ela é uma só. Eu não concordo com essa lei, mas você está debaixo dela. Não é? As leis do Senhor também são assim. Eu não creio em Deus. Pouco importa se você crê ou não. Ele existe. O salmista diz, mas ele reina. Sim. E você está debaixo da jurisdição desse grande rei, desse todo-poderoso. Né? Então, ele diz assim, olha, a implicação dessa lei e a aplicabilidade dela, ela vale, não é só para o povo hebreu. Porque ele diz lá, olha, reina o Senhor e regozije-se quem? Israel. O que está escrito aí na sua Bíblia? Verso 1. Regozija-se a terra. A terra. Os povos. Os povos. Você vê que ele faz menção de que a jurisdição, o poder, a autoridade de Deus, ela é aplicável não ao povo, não àquela nação. Ele está dizendo, isso. Ele é amplo. Por isso que eu falei, a ampla jurisdição do juiz supremo. Então, é importante a gente entender isso aí. Porque até naquela época havia um conceito muito, de certa forma, egoísta do povo hebreu. Né? E eu falo, às vezes eu uso o termo hebreu porque o termo judeu passa a ser usado um pouco mais tarde na história. Já nessa altura dos Salmos já era usado. Né? Judeu, a gente vê que ele é usado na Bíblia mais adiante. Mas o povo hebreu achava que aquele Deus, ele aplicava as suas leis somente a eles. Mas aqui o salmista diz, não, é para toda a terra e para todos os povos. Ele é o juiz de tudo e de todos. Então, a expressão também que segue-se ali, alegrem-se muitas ilhas. Esse muitas ilhas, no original, até eu tenho uma tradução, chamada, o pastor certamente conhece, chamada Reina Valera, que é muito boa, e ela é bem fiel ao original, e ele já fala, em vez de muitas ilhas, muitos países, muitos lugares. Então, quando ele diz assim, regozije-se a terra e alegrem-se as muitas ilhas, quer dizer, é tudo. Tudo. Onde há uma habitação humana, está debaixo do poder, da autoridade desse Deus e deve se alegrar na presença dele. Não é? Então, assim, a abrangência, não só do governo e da autoridade de Deus, como também da sua vinda, né? Agora, na pessoa do Senhor Jesus, ela é apresentada aqui de uma forma para todo o planeta Terra. Todos devem ter ciência disso, todos devem saber, todos devem temer, porque o juiz tem ampla jurisdição. Amém. Amém? Então, o Salmo, ele dá uma ênfase naquilo que é anunciado já desde a criação, que os profetas, né, falaram, antes dos profetas, os juízes falaram, né, que a ira de Deus contra toda a impiedade. Eu gostaria, se algum irmão puder localizar para mim, Romanos, capítulo de número 1. Eu vou achar aqui também, rapidinho. Romanos 1, de 18 a 20. Eu leio, mas eu gostaria que você acompanhasse. Romanos 1, de 18 a 20. Vamos lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade
e injustiça, dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que fiquem inexcusáveis. Muito obrigado, é isso mesmo. Vocês veem aqui que desde a criação do mundo, a própria obra da natureza dá testemunho da justiça, da retidão, da perfeição, mas também do juízo vindouro de Deus. E ele diz aqui, porque a ira de Deus se revela contra todo tipo de impiedade e perversão dos homens. Então, desde a criação, né, essa obra de Deus já testifica que Deus é um justo juiz e que ele se manifestará contra esse tipo de conduta. Os irmãos estão percebendo por que o Salmo também é escatológico? Porque ele fala de coisas ainda que haverão de acontecer. A segunda visão que o salmista tem, a primeira é essa, de que Deus tem ampla jurisdição sobre toda a terra. E ele é o justo juiz e ele vai aplicar a sua justiça, queiram os homens ou não, concordem os homens ou não. É verdade. Isso é indiferente para Deus. A segunda visão que o salmista tem, pode falar, irmã. Quando a gente lê que Deus vai aplicar a sua justiça, eu fico pensando, a justiça que Deus vai aplicar a essas pessoas ainda é nesta vida ou no juízo? Uma boa pergunta. A justiça de Deus se revela contra toda impiedade. Quando ele fala disso, ele está falando num sentido, e no sentido do Salmo também, no juízo final. Agora, a pergunta é muito inteligente, porque também nessa vida, nós sofremos juízo de duas maneiras. O primeiro, pela nossa própria imprudência, pelos nossos próprios pecados, né? Nós sofremos as consequências. Por exemplo, uma pessoa que vive uma vida dissoluta, que, por exemplo, que bebe demais ou come demais. Pouco se fala disso, né? Só se fala do que bebe muito, mas tem o que come muito também. Sim. Também ele acaba sofrendo consequências. Sim. E também Deus aplica a sua justiça mesmo nessa vida. Muitas pessoas são castigadas por ousarem, né, levantar a sua voz, a sua mão contra o próximo, contra Deus. Então, a justiça é aplicada tanto nessa vida quanto no juízo final. Agora, aqui especificamente, está falando quando da sua vinda. Então, é quando ele vier, aí ele vai separar o joio do trigo. Nesse salmo especificamente é isso. Ok? Então a resposta seria ambas, né? Tanto ambas. aqui quanto... E tem aquela que nem é a aplicação da justiça, é a consequência do erro. Né? É a consequência. A segunda visão que o salmista tem é o rigor quanto ao julgamento. Ele está do verso 2 até o verso 5. Então ele fala nuvens de escuridão, né? Adiante vai um fogo que consome os inimigos. O que ele está dizendo aí? São 4 versículos realmente duros, com palavras muito duras, muito firmes. E eles dão um caráter terrível à segunda vinda do Senhor. Terrível para aqueles que estão longe de Deus. Sim. Né? Para aqueles que não entregaram as suas vidas a esse Deus bendito, maravilhoso, não reconheceram a obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Então, ele diz que a intenção do texto é produzir temor nos injustos. Quando ele fala de, olha, o Senhor virá com fogo, virá com relâmpagos. Quando ele fala até de iluminar, o iluminar aí não é iluminar no sentido positivo, né? É iluminar para trazer à tona as obras más, os erros. Então, ele virá.
esse quadro de tempestade é usado então para dizer, olha, o juízo virá, haverá um rigor nesse julgamento. Sim. Porque, irmãos, observem, o mundo, se você prestar atenção, eu já volto com você, viu, irmão? Não esqueci, não. Eles, às vezes a gente observa as coisas assim, e você fala, as pessoas não creem mais que existe um Deus, um justo juiz, um soberano, alguém que está observando. Não existe aquele tão falado livro da vida, não existe aquilo onde tudo está sendo anotado e um dia o Senhor vai colocar diante de nós as nossas obras, porque diz, né? Sim. A palavra de Deus diz, Tiago fala isso, João também fala, lá nas suas cartas, e todos nós seremos colocados ali como que desnudados diante de Deus, para sermos avaliados pelo justo juiz. O mundo não crê mais nisso, irmãos, é só a gente ver o que acontece nos dias de hoje. As pessoas não têm temor nenhum mais de Deus, elas acham que não haverá consequências, e é isso que ele está falando, olha, haverá um rigor, porque o Senhor virá com tempestade, com relâmpagos e com fogo. Esse fogo não é um fogo para aquecer, apesar desse frio que a gente está passando esses dias, é um fogo consumidor, é o fogo do juízo divino. Pois não. Então, falando da justiça, né, Deus, tem uns tempos afastado do caminho do Senhor, acho que uns 4 anos, acho. Queria saber, né, pode falar bem alto, assim os nossos irmãos aqui podem ouvir também, seu testemunho. Aí eu saí e tal, né, falando do juízo aqui. Aí que o irmão está falando, está escrito aqui, né, que há 2 juízes aqui, esse agora eu vou falar o que aconteceu comigo, né, e o eterno que vai vir, que é o juiz eterno, né. Então, o juízo aqui aconteceu comigo, é verdade mesmo que, né, quando eu estava afastado do caminho do Senhor, chegou um pastor, estava no posto de saúde, ó, Deus apertou eu, falou, ó, Deus está falando para mim, estou até tremendo assim, não queria nem falar para você, ó, Deus está falando para mim, que é para você voltar para o caminho do Senhor. O médico falou isso para você? Não, um profeta, Ah. da igreja, é uma igreja, conhecia já. Tá. Aí, eu já congreguei na igreja dele. Eu falei, é mesmo, irmão? Obrigadão. Você voltar para os caminhos do Senhor, amém, irmão. E porque o inimigo está armando um laço para você, então o Senhor está dando outra chance para você. Ele falou assim. Eu falei, então, tá bom, irmão, amém, obrigado, hein. Aí, ó, Rapidinho. voltei para a igreja, e era verdade mesmo. Aí depois teve um pregador na igreja que eu fui, que falou que o laço estava armado para mim mesmo. Foi aí. Eu fui no dia no culto de ensino. Ó, Salmo 121 é do laço passadeiro. Ó, ele falou que Deus cortou o laço. Eu ia pegar mesmo. Disse que era um amigo meu. Amigo. Eu lembro bem. Quebrou-se o laço pelo braço forte do Senhor. É bonito. Obrigado, irmão. Obrigado, eu é que agradeço, né? Então, irmãos, ele diz, primeiro, olha, o juiz tem ampla jurisdição. Que beleza. Queira você ou não. O juiz manda em tudo. Ele é justo, tudo é dele. Segundo lugar, ele diz, haverá julgamento e será rigoroso. Está do verso 2 até o verso 5. E eu lembrei de um versículo que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso de número 3, que diz assim: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? É disso que trata o Salmo. Sim. O Salmo escatológico. Como escaparemos se negligenciarmos tão Não grande vamos escapar, salvação? não. Talvez os irmãos que estão aqui sentados aqui na igreja, irmão Luiz, mas olha, eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Ótimo. Mas quando eu estava escrevendo isso, eu pensei, pastor, até em parar aqui. Falei, não, mas isso não é aplicável a essa aula da escola dominical. Mas quando eu vou preparar a aula, eu oro antes, eu estudo antes, eu peço, Senhor, dá uma direção, que seja o Espírito Santo a me conduzir, para que haja entendimento na mente e fogo no coração. Não seja uma palavra só da minha boca, não seja uma palavra fria, né? Mas que ela possa produzir. E via
as redes sociais, nós não sabemos até onde essa aula pode chegar. Não é? Então eu vou continuar aqui, os irmãos me deem essa liberdade, por favor. Eu queria abrir um parênteses, porque o assunto desse salmo é isso. Há um juiz. O juiz tem todo o direito, a ampla jurisdição. Haverá um julgamento e o julgamento será rigoroso, é do verso 2 ao verso 6. E o escritor de Hebreus, ele pergunta, e aí, como é que escaparemos se nós negligenciarmos a essa tão grande salvação? E eu respondo, não escaparemos. E você que está ouvindo, talvez, eu não sei como chegou até você essa mensagem, digo aqui para os queridos da rede social aqui, eu posso afirmar para você, não há escape fora da pessoa do Senhor Jesus. Né? A salvação é uma obra sublime do cristianismo. É uma obra sublime. E ela vem a partir das escrituras da Bíblia que nós tomamos conhecimento. Não é? A fé é gestada em nosso coração pelo conhecimento da palavra. É isso que Paulo fala. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra. Não é? A fé é gestada, ela é criada a partir do momento em que Deus põe essa palavra na boca dos seus homens e das suas mulheres. E ela bate no nosso coração e ali nasce a fé. E a fé é o ponto de partida para um relacionamento com Deus, porque sem fé não podemos agradar a Deus. Sem fé não há essa comunicação, esse vínculo não se estabelece. Então, ela é uma obra maravilhosa e biblicamente entendida, a fé não tem nada a ver com esforço humano. Por favor, compreenda isso. Fé é uma gratuidade, é uma graça. Ela é infundida em nossos corações por obra do Espírito Santo e não pelo nosso próprio esforço. Tem gente que acha que fazendo isso ou fazendo aquilo, se comportando assim ou se comportando daquela forma, ele vai ter acesso a essa fé. Mas não. A fé é um presente de Deus para nós. Então, o esforço empreendido lá no Antigo Testamento era baseado na competência humana, né? Era na capacidade, no esforço humano. A gente vê isso. Por quê? Eles ofereciam, eles faziam coisas, mas vemos que depois que o Senhor Jesus fez o sacrifício supremo, nenhum outro sacrifício foi exigido do homem. Nada mais. A não ser aceitar essa obra que nós chamamos de obra vicária, obra substitutiva. Né? Então, por isso que o autor de Hebreus chama de grande salvação. Sim. Porque existem salvações pequenas, mas grande salvação só em Jesus. É só essa que foi criada, né, pelo próprio Pai, quando mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Luiz, hoje pela manhã nós vamos ver o Salmo 98, e no Salmo 98 também vai apresentar Jesus como juiz. Na sua aula aqui, apresentando Jesus como juiz. Parece que a gente perdeu um pouco essa questão de prestação de contas. Então, quase que não precisamos de um Salvador, porque eu não tenho nada que dá conta da minha vida. Isso. Quando, na verdade, o Evangelho tem que falar sobre o juízo de Deus, sobre Deus que é justo, Deus que é bondoso, porque as pessoas vão vivendo e parece que não está nem aí com o juízo de Deus, ou não está nem aí que prestar contas, e não está nem aí com nada. Aí a gente vai levando uma vida cristã, é aquilo que Apocalipse fala sobre a mornidão. E ali é severo, porque você não é nem frio nem quente, as morno estou a ponto de vomitar-te da minha boca, né? Porque a gente não tem assim, parece que nesse tempo os cristãos estão esquecendo de que nós vamos prestar conta. E se nós vamos prestar conta, gente, é sério o negócio, e a gente tem que tomar conta da nossa vida, porque nós vamos chegar perante o juiz que vai julgar, né? Lá, com certeza,
as nossas atitudes aqui podem nos levar também a algumas situações de juízo e nós temos que firmar os passos. É exatamente isso. Parece que nos dias de hoje a gente vê que há um processo entre o mundo de autossalvação. Isso. É que as pessoas se consideram boas demais ou capazes de salvar-se a si mesmas. Mas isso é um engano diabólico, irmãos. Porque João fala disso, só é dado um nome entre os homens através do qual importa que nós sejamos salvos, Jesus o Cristo. Não existe outro caminho. Mas essa mensagem, ela vem se esfriando com o passar do tempo. Até o ponto de chegar a ficar morno. Né? Até o ponto em que Deus rejeita, como rejeitou aquela igreja, porque ela era uma igreja morna. Então, a filosofia também tem influído muito. Sim. Pode falar, irmão. O senhor estava falando aí, me veio à mente a palavra do Senhor aqui em Hebreus 10, 25, que eu acho que, não sei, o senhor, o pastor, o senhor que conhece e bem mais, deve explicar. Quando ele disse, porque que não devemos deixar de nos congregarmos. O que em si isso traz para cada um de nós, deixando de se congregar? Eu vou ler aqui. Pode, por favor. Dá licença. O Senhor diz assim, isso aqui embaça a vista da gente, não dá para ler. 25. Cadê? Fugiu o 25 daqui. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Isso. Essa lembrança do Senhor tem a ver com o que o Senhor está falando do povo não se congregar? Eu creio que totalmente. E veja que naquela época já era uma realidade. Então, isso, porque ele diz como é costume de muitos, quer dizer, nossa, naquele costume tempo já estava acontecendo lá, né? Isso tem muito a ver com essa questão que eu estou dizendo aqui, que o pastor também colocou, da autossalvação. A pessoa diz, não, mas tá bom assim, não, mas eu creio em Deus. Mas ele está dizendo, olha, nós precisamos admoestar um ao outro na medida em que a volta do Senhor está se aproximando. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós não estamos dizendo, olha, tem um juiz, Sim. Ele tem jurisdição, olha, o julgamento vai ser severo, você está certo do que você está fazendo? Como poderemos escapar se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? Isso não é admoestar? E fazemos isso uns aos outros. É o que o irmão fez lá para o outro irmão que estava desviado e falou, olha, o Senhor está te chamando, olha, você fica esperto, não foi assim? Ainda ele teve temor, correu lá para os pés do Senhor e voltou. É exatamente isso. Então, a aplicação desse versículo, eu compreendo que ela era uma realidade nos tempos em que a carta foi escrita. Creio eu que foi Paulo que escreveu, mas isso sou eu que estou falando. Não está escrito lá. Creio eu que nos dias da carta lá, ela era uma realidade, e ela é uma realidade ainda maior nos dias de hoje. Porque, irmãos, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas a igreja está com esse problema, ou a igreja tem aquele problema. Não estou falando a nossa igreja, estou falando de uma maneira geral. Eu penso assim, olha, a igreja, dá para a gente comparar ela com a arca de Noé. Os irmãos pensem por um instante, o tanto de bicho que tinha dentro daquela arca. Vocês já acham que aquilo ali era tudo limpinho, que era um perfume? Pensa uma coisa, vamos ser francos. Já pensou, Noé, na hora de preparar a comida para os filhos, para a esposa, aquele cheiro de um diferente? Se você já foi num sítio, numa fazenda, numa chácara, né? Vai lá perto do curral dos bichos. Agora você imagina o tanto de a bicharada que tinha ali dentro. O elefante, gente. Rinoceronte, aqueles bichão que faz aquela sujeira danada. Verdade. Tudo estava ali. Mas pensa uma coisa. Mesmo com aquele cheiro, mesmo com aqueles problemas, era o melhor lugar para se estar. Sim, verdade.
Ou queria estar lá fora? Ou queria estar lá? Ou queria estar lá fora? É óbvio que a igreja tem Imagina. problemas, né? A igreja é um extrato da sociedade, então chegam pessoas de todo jeito. E nós chegamos aqui exatamente para nos submeter a esse tratamento do Altíssimo, para andar no caminho do Senhor e a cada dia ser trabalhado, ser lapidado, ser exortado, né? Recebemos a palavra, somos por ela exortados, corremos para os pés do Senhor, o Senhor nos santifica, vai corrigindo, né? É igual aquele artesão que vai passando a lima, vai passando a grosa e vai tirando, não é? Aquela parte grossa, vai tirando os cantos vivos. É a lixadeira de Deus. Então, é o melhor lugar para se estar. Era dentro da arca. Tinha problemas? É lógico que tinha problemas, mas era o melhor lugar para estar. E ela chegou num ponto de salvação, onde tudo que estava ali dentro se salvou. Essa é a realidade, não é? Então, é isso. Podemos avançar mais um tiquinho? Então, voltando aqui ao tema salvação, nós também não podemos inverter o sentido original da obra de Cristo. Muitas vezes, irmãos, usando ou buscando sinais e maravilhas como moeda de troca. Não. Porque, vejam, irmãos, uma pessoa pode ser curada e ir para o inferno. Ser curada aqui dentro da igreja, ser ungida e ser curada e ir para o inferno, se ela não entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E alguém pode ir doente para a sepultura e depois uma eternidade com o Senhor. Então, ter as nossas necessidades supridas, os nossos desejos supridos, são um segundo plano, não é a prioridade. Nós temos que falar isso. A prioridade é ser salvo pelo Senhor Jesus. É ter o nosso nome escrito no livro da vida. É como diz lá no Apocalipse, é receber um novo nome. Se você não gosta do seu nome original, não se preocupe também. Diz lá que o Senhor tomou uma pedrinha branca e escreveu o nosso nome, um novo nome. Eu não sei qual é o meu nome, mas eu confio que ele está escrito lá. Porque o Senhor Jesus fez a obra em meu favor. E a obra que ele fez é eficiente, é eficaz, é 100% daquilo que eu precisava. Não dependeu do meu próprio esforço. Dependeu só da aceitação dessa obra, né? Então, eu me lembro que uma vez eu fui registrar a escritura do terreno onde eu construí ali a minha casa em Hortolândia. Então eu fui no cartório lá em Sumaré e tinha uma placa assim, dentro do cartório, que estava escrito assim: se quem não registra a escritura não é dono. Olha só, quem não registra a escritura não é dono. Eu fui lá para registrar. Depois eu fiquei pensando, é igual à salvação. A escritura é igual à oferta da salvação. Ela está aí. A pessoa pode andar com aquela oferta na mão, mas ela precisa ser registrada. E ela é registrada quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos o Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador. Porque a obra, ela está anunciada, irmãos. O povo está ouvindo, a gente está falando. Dia e noite essa obra é anunciada, mas nem todos aceitam. Tem uma parte da humanidade que vai ficar debaixo da jurisdição desse justo juiz, conforme dissemos, e vai ficar debaixo do rigor desse julgamento, porque amou mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. As pessoas começam muitas vezes flertando com o pecado, depois se afeiçoam com o pecado, e depois se apaixonam pelo pecado. E se apaixonam a um tal ponto que elas não querem a salvação, porque a salvação implica em abominar, em odiar tudo aquilo que Deus odeia. E Deus odeia o pecado. Está escrito aqui, ó, que Deus odeia, Deus abomina o pecado. Então, não podemos viver numa falsa esperança.
Quem não registra, não é dono. Quem só ouviu e deu de costas à palavra é como aquele que não registrou a sua escritura. Eu fiquei pensando. Ele só tem aquele papel na mão, mas o papel não está registrado. Que valor que tem? Nada. Ele tem o conhecimento, mas ele não aceitou? Ele não tem nada. Não tem nada. Não é? A terceira visão do salmista é a falsa esperança dos ímpios. Está do verso 7 até o verso 9. Tem 3 referências aí. Né? Ele fala no verso 7 que serão envergonhados todos aqueles que servem a imagens, os que se gloriam nos ídolos inúteis. Prostem-se diante de Deus. E vai aí. Por que ele fala os deuses? Será que tinha muitos deuses? Não, naquela época era comum o politeísmo, não é? Aqueles povos, não o povo hebreu. O povo hebreu sempre foi monoteísta, teve um só Deus. Mas os povos vizinhos tinham muitos deuses. Então aqui ele faz uma menção a esses falsos deuses. Olha, a razão é que vocês não confiem nesses deuses, porque eles não poderão ajudá-los quando o Senhor vier para exercer seu julgamento. Né? Então, a esperança dessas nações era vã e não poderia ser sustentada diante do reto juiz. É o verso número 9, ele diz: pois tu, ó Senhor, é altíssimo sobre toda a terra e elevadíssimo sobre todos os deuses. Estão entendendo? Olha, vocês podem ter o Deus que vocês quiserem, mas deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui para vocês: isso não vai valer de nada, porque esses deuses não significam nada diante do Altíssimo, e eles não vão dar segurança para vocês, nem aqui e nem no tempo vindouro, ok? A última visão, que nós já estamos chegando no nosso tempo aqui, é a responsabilidade dos crentes, daqueles que creram na mensagem. Está do verso 10 até o verso 12. Então veja bem, irmãos, a desesperança dos incrédulos, ela é também a esperança dos crentes. Você veja que contraste, né? Aquilo que para uns é a perdição, para outros é a glorificação. Quando o Senhor vier, quando o justo juiz vier para exercer o seu juízo, aqueles que estão em Cristo estarão na graça de Deus. Mas para aqueles que viveram na impiedade e que rejeitaram a obra do Senhor Jesus, então, relâmpagos, trovões, tempestades, são aquelas metáforas descritas lá do verso 1 até o verso 5. Então, aquilo que é esperança para um, é desesperança para o outro, não é? Então, abominai o mal, vós os que amam a Deus, é o verso 10. Aí são as responsabilidades do crente. Nós que somos crentes, nós que aceitamos essa tão grande salvação da qual fala o autor de Hebreus, qual é a nossa responsabilidade? Abominar o mal. Noutra versão diz odiar o mal. Por quê? Porque não há, assim como o óleo não mistura com água, Deus não se mistura com o pecado. Se Deus abomina o pecado, se Deus odeia o pecado, nós devemos também abominar, nós devemos odiar o pecado. Ah, irmão, mas eu também tenho muitos defeitos, mas todo dia eu peço a graça do Senhor. Senhor, me aperfeiçoa, me limpa, para que eu possa falar com o Senhor, para que eu ore e o Senhor ouça minhas orações, para que eu tenha inspiração na hora de dar uma aula da escola dominical, para que eu não fale de mim mesmo, e Deus vai nos aperfeiçoando, não é? A sua graça nos basta, como disse Paulo, a graça, aliás foi o Senhor mesmo que disse isso para Paulo, né? Mas não é possível amar a Deus e amar o pecado ao mesmo tempo. Então essa é a quarta visão aqui do salmista, é que aqueles que creem têm uma responsabilidade, e essa responsabilidade implica em abominar o mal, odiar o pecado. Então, alegria para uns, terror para outros, né, no julgamento. Uns vão se alegrar, outros vão ficar aterrorizados. Mas
voltando lá, porque a irmã leu Hebreus também, né? Então, o autor de Hebreus, depois de falar como, né, como é que nós vamos ficar, né? Como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos a tão grande salvação? Aí, mais para diante um pouquinho, no capítulo 4, ele fala assim: olha, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sabe, irmãos, eu creio que naquele dia, ninguém vai querer ficar com aquele sentimento assim: por que eu não ouvi aquela palavra? Hein, irmão, por que eu não ouvi aquele profeta lá no posto de saúde? Já pensou? Ah, porque agora o juízo veio. Agora o justo juiz, que tem autonomia, que tem jurisdição, queira eu ou não, ele veio com os seus juízos. Por que eu não ouvi aquela palavra? Então o autor de Hebreus diz: olha, você está ouvindo hoje essa palavra? Não endureça o seu coração. E essa palavra vale para todos nós. Vale para aquele que está nos ouvindo lá, até onde essa mensagem puder chegar, até onde essa aula puder alcançar, né? Que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Busque o Senhor de todo o seu coração. Entregue ao Senhor Jesus a sua vida. Hoje é um dia ainda ideal para se fazer isso, né? Eu me lembro que, lendo, quando o grande pregador presbiteriano, Jonathan Edwards, aliás, não era presbiteriano, era congregacional, né? Ele pregou uma mensagem ali, numa igreja no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que se chamava Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Todos os irmãos que fazem seminário, quase que uma matéria obrigatória, né? Conhecer essa mensagem. Diz que ele pregou aquela mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado, com tal ênfase, com tamanha inspiração, com tão grande unção, que as pessoas que ouviram ficaram tão atemorizadas que eles agarravam nos bancos da igreja, de medo de que o juízo do Senhor já viesse logo naquela hora. Caiu um temor na igreja. Mas a gente vê que hoje as pessoas já não ficam mais atemorizadas com esse tipo de palavra, não é verdade? Porque elas acham que podem salvar-se a si mesmo, acham que a sua carreira pode ser muito suficiente, acham que os prazeres desse mundo já são o bastante. Mas, irmãos, o justo juiz virá. A sua jurisdição é ampla, o seu juízo é verdadeiro e não será brando, ele vai julgar com rigor. Os ímpios têm uma falsa esperança e os crentes têm uma responsabilidade: abominar o mal, odiar o mal, porque Deus odeia o mal. Pode falar, irmão, nós terminamos com a sua palavra. Né, mano, é que, por exemplo, aqui as pessoas dão mais valor no que ela tem, numa casa, até no chão desse aqui, do que minha vida, do que a sua vida. Você não é um lixo para isso. Mas é a pessoa que tem uma grana, né? É isso. Né? Eu quero, por exemplo, eu vim aqui para esse lugar, vou dizer aqui, eu vi muita coisa, né? Vi 3 coisas aqui que o Senhor mostrou para mim, né? Que eu jamais ia ver. Já vi, outras vezes já passei aqui, mas não tinha aquele olhar espiritual, né? O que eu vi aqui? Arrogância, né? Do ser humano, né? A idolatria, né? E muito mendigo também, né? Pessoas que aqueles precisam mesmo ser acolhidos, né? Ninguém dá nada, você vê, né? Eu trabalho no semáforo. Falei com o irmão, não sei, né? Eu vim do papo do semáforo. Eu vejo as pessoas, o orgulho, eles fecham o vidro assim, ó, e ainda olham para sua cara assim, parece dar risada. Tamanha que é, pai, igual o irmão está falando, eles não se importam com nada, acham que ele tem aquele carrão bonito, tem um dinheiro no banco bom. Aí eu pensei, pô, meu Deus, tudo isso eu deu, essa pessoa está cega. Está cego? Ele está cego. equivocada, né? Coitado, tem dó, sabe, no meu pensamento assim, eu oro para que Deus abra a mente dessas pessoas.
né, que converta, né, Senhor? Orando assim, irmão, eu não gosto daquela recompensa, não pago o meu mal ali, vamos dizer assim, né? Ela olhou e tal, falou, não, eu deixo, para Deus transformar, abrir os olhos dessas pessoas, né? Eu vejo, irmão, assim, olhar espiritual, eu vejo tanta coisa. Amém, obrigado, tá? Eu é que agradeço, irmão. Tudo fala, né, irmão? Exatamente isso aqui que você isso. está falando é isso aqui. Estamos falando. Meu, né? Quem melhor falar que é aquele está vendo, se o negócio está vendo. É a autossalvação. As pessoas acham que elas já estão, tá bom demais. Tá bom. E elas não precisam mais do Senhor Jesus, elas não precisam dessa obra, né? Que elas, por si só, elas têm méritos próprios, né? Justiça própria. Pois não, irmão? Eu ouvi falar, eu falo assim, Assim os irmãos aqui ouvem também. tudo aquilo que nós estamos passando, você vê de bala no semáforo, está vendo o que as pessoas fazem, para mim nada mais é que um treinamento para mim, não para quem está no carro, mas para mim, né? Que eu estou sendo treinado por Deus para alguma coisa, que eu não sei. Desde quando começou a pandemia, nós tivemos várias dificuldades, mas eu falo assim, Senhor, o que o Senhor está me treinando? Não vejo a dificuldade. Aí eu vou lá no livro, lá em José, lá do Egito, eu vou lá nele. Porque tudo que ele passou, para ele ser o governador, Deus treinou ele. Se a gente observar, ele fala, é castigo, Deus castigou José. Não, Deus precisava treinar ele, para ser um homem forte. Muitas vezes, nós como cristãos, nós estamos sendo treinados para as coisas ainda que há por vir, e a gente tem que ser homens fortes. Amém. Joia, vamos terminar essa aula então, porque o nosso horário já se esgotou. Só que aí nesse trabalho aí tem pessoas tão boas, né? Só para terminar, que a vez não pega a bala, mas dá o dinheiro. Fala, não, estão tomando bala, tem um que lá deu 5 reais, ia dar 5 reais para ele em casa. Olha, pega aí, uma pega, não, eu estou te dando. Está trabalhando, aí como? Generoso. No meio do malfeitor tem o bom também. Tem sim. Vamos orar? Obrigado, irmão. Vamos lá. E terminar? Vamos orar, irmãos, mesmo assentados, ou se quiser ficar de pé, melhor ainda. Amado Deus e Pai, agradecemos-te por essa manhã, pela bênção de estar aqui junto com os irmãos. Obrigado por essa aula, obrigado por cada um também que nos assistiu pelas redes sociais. Pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe o dia de cada um dos irmãos, abençoe a continuidade aqui dos trabalhos na igreja, do culto, da ministração dos louvores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.